Oi, gente, muito boa tarde para você. Bem-vindos aos Donos da Bola, que está começando agora. É a nossa resenha, aquela que você respeita. E para ficar tudo mais lindo ainda, mande seu vídeo pra gente, viu? Nosso canal está aberto, 51 992 24 1220. A gente vai, adorar receber a sua notificação. E, para começar o programa no clima, instigando você aí de casa e os seus conhecimentos futebolísticos, vem. Vamos junto? Vamos junto lá no nosso controle, onde está Paulinho Pires, cheio de perguntas, cheio de charadas. E hoje, Paulinho, quero saber se é sobre Copa América. Boa tarde para você. Sem dúvida, boa tarde a você, Cris. Grande beijo, abraço aos nossos amigos que estão acompanhando Donos da Bola. A questão, obviamente, que é sobre Copa América. O Brasil jogou na sexta-feira, venceu em São Paulo a Bolívia por 3-0. Já começou bem na competição, joga amanhã em Salvador contra a Venezuela. E a pergunta, portanto, é sobre Copa América, o Brasil na Copa América. Vamos lá. A pergunta, Paulinho, de hoje é: quantas vezes o Brasil conquistou a Copa América? Opção A, 6 vezes. Opção B, 7 vezes. Opção C, 8 vezes. Opção D, 9 vezes. E aí, 6, 7, 8 ou 9? Lembrando o seguinte, o Brasil conquistou 4 Copas Américas em casa. Em 19, em 22, em 49 e depois a última vez em 1989. Então, 4 em casa. Quantas vezes fora de casa? Responda pra gente aí. A pergunta, Paulinho, é essa: 6, 7, 8 ou 9 vezes? Daqui a pouco eu volto para dar a resposta correta, para ver se o nosso telespectador acabou acertando aí quantas vezes o Brasil colocou a faixa no peito e o troféu do armário. Olha, quantas vezes, Paulinho, eu não sei, mas espero que este ano o Brasil coloque muito essa faixa no peito de campeão da Copa América 2019. Olha só, o Internacional, assim como os demais times da Série A do Brasileirão, só voltam a jogar em julho. Até lá, muitas especulações e planos do Departamento de Futebol. Caco da Mota falou com o diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano, e a gente conta isso para você agora. O Internacional agora dá um tempo para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. A gente conversa agora com o diretor executivo de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano. Qual é o planejamento do Inter? Porque tem férias, tem uma intertemporada e tem um monitoramento de jogadores, por exemplo, como o Guerreiro, que está diante da Copa América jogando pelo Peru. Serão 8 dias de descanso, não dá para ser considerado férias, e sim é uma folga, na qual todos os clubes nessa parada da Copa América vão se utilizar desse período para um descanso e logo a seguir recarregar as energias. Nós vamos viajar para Atibaia, interior de São Paulo, onde vamos ficar concentrados também por um período de 8 dias. Lá faremos alguns jogos treinos e aí depois retornaremos a Porto Alegre para finalizar nossa preparação, visando esse segundo semestre que se aproxima, principalmente porque o nosso primeiro jogo já é um jogo de mata-mata, já é um clássico nacional, que é o enfrentamento contra o Palmeiras. Paralelamente a isso, é óbvio que nós temos que nos atentar ao mercado, não só de chegada a possibilidades, que elas são bastante difíceis por conta da nossa situação financeira e também por conta que as opções de mercado elas são cada vez mais escassas. Agora, é óbvio que a nível de um jogador que vem jogando de titularidade, a gente vai ter que, caso isso ocorra, buscar um jogador minimamente à altura para que continuemos aí com essa disputa interna de posição. O Inter tem 2 mata-matas pela frente depois na volta da Copa América. Copa do Brasil contra o Palmeiras de cara, como tu falaste, e depois ainda tem o Nacional na Libertadores da América. Fora isso, tem toda a sequência do Campeonato Brasileiro. O Inter tem grupo para Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? Vai ter que ter. Vai ter que ter grupo, vai ter que... Alguns atletas que porventura tiveram pouca minutagem no primeiro semestre vão ter que aumentar essa exigência. Então, assim, nesse momento, é por conta disso que a nossa preparação vai ser muito minuciosa, muito estudada, né, nesse período, para que o elenco como um todo possa dar boa resposta julho e agosto, que é quando se decide praticamente quase tudo. O Paulo Guerreiro vai estar numa vitrine pela seleção peruana, para o mundo todo numa Copa América, até mesmo contra a seleção brasileira. Existe algum risco do Internacional receber uma proposta e perder esse jogador pela qualidade que ele tem, do jeito que ele voltou ou não? Dá para garantir que ele volta e se apresenta para jogar contra o Palmeiras, por exemplo, já de cara? Estar à disposição, pelo menos, do Odair? Em futebol, 100% de certeza nunca existe, né?
mas eu não vejo essa hipótese. O Paulo ele veio para o Inter porque o Inter deu a ele essa oportunidade. E acho que pela necessidade, até pelo reconhecimento que ele tem em relação ao clube, em relação às pessoas do clube, de retribuir tudo isso que foi colocado para ele, eu só acredito um pensamento, que quando ele voltar aqui, ele vai voltar com mais fome ainda, com mais vontade ainda e nos dando mais alegrias ainda. Obrigado, Rodrigo Caetano. A gente falou com o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Internacional, e agora só volta depois, em julho, a disputar as competições Copa do Brasil, Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. É isso aí, é o que a torcida quer, que Guerreiro volte da Copa América com mais sede de gols. E eu quero que Caco da Mota entre agora aqui, com sede de informação. E aí, Cris? E de opinião. Oi, Caco. Boa tarde, tudo bem? Imagina Guerreiro voltar com mais sede ainda e fome de bola. Ah, com certeza, com a Copa América. Ele está motivado com a Copa América, se viu isso, não saiu o gol dele. Mas o importante é essa questão do grupo do Internacional. Se pegar no detalhe o que o Rodrigo Caetano disse, o Inter vai ter que ter grupo para as 3 competições, ou seja, nem na opinião dele o Inter não tem. Ele vai ter que priorizar alguma competição. 2 ou 1, 3 não vai dar no segundo semestre. E agora eu quero falar sobre o Iago, de 22 anos, saiu valorizado do torneio de Toulon, com o título da seleção brasileira. Vai ser difícil o Inter segurar o Iago, Caco? Muito difícil. Mais difícil ainda vai ser a substituição, porque tem o Wendel, que não é suficiente para ser titular, perde intensidade o Internacional. Pode botar o Zeca na esquerda, contratar um lateral direito, que aí o Bruno vai para a lateral direita. Ou ainda, por que não experimentar Patrick, que já foi lateral esquerdo e tem muita condição para ser um lateral esquerdo no lugar do jogador Iago, Cris? Tá certo, mas existe uma proposta assim efetiva para o Iago? Sim, do Wolfsburg da Alemanha e de outras equipes. O que se fala, isso ninguém confirma, nem o empresário do jogador. Há mais de uma equipe interessada no jogador que está aí no mercado e vale 43 milhões de reais, mas pode ir por menos. Uma dor de cabeça para o técnico Odair, hein? E ele sabe. É, e ele sabe e vai ter que dar um jeito nisso. Vamos virar a chave? Vamos para Grêmio? Pois é, a pausa para a Copa América é de muita especulação. O Everton mesmo, que fez aquele golaço sexta-feira pela seleção brasileira, fica ou sai? Dúvidas que o torcedor está se perguntando e a gente tentando responder. Vai demorar ainda uma semana para a gente ver essas imagens de novo. O Grêmio treinando, batendo bola, se preparando para a volta do futebol brasileiro e sul-americano. Então, até lá, o jeito é especular. Não, nada de bolsa de valores, mercado financeiro e essas coisas difíceis de entender. Vamos por partes. Everton, sai ou não? O que tem no campo da especulação e a gente tem esperado para que realmente venha algo que seja concreto para a gente poder anunciar, avaliar e ter a tomada de decisão. Mas até agora o Everton é um atleta do Grêmio e com certeza não só ele como o Grêmio está focado na continuidade dele. Tá, mas e o Luan? O conceito hoje é especulativo apenas, né? O Luan é um atleta do Grêmio, um atleta que representa muito, né, pela história que ele construiu aqui dentro. Então, um atleta que a gente espera que ele possa produzir e render aquilo que a gente sabe que ele pode. Certo, certo. Mas se saídas por enquanto são apenas especulações, e chegadas? A gente não tem tratado de reposições ou contratações de forma específica por posição, até porque hoje o elenco do Grêmio, com a vinda do David Braz, a gente atendeu a carência que entendíamos ter na zaga. É claro que temos possibilidades de saídas eventuais, né, em várias posições, até porque não tem nenhum atleta inegociável hoje no elenco. E o que a gente tem é todo um mercado monitorado, a gente tem atletas que estão catalogados, a gente tem as oportunidades de mercado que aparecem. O objetivo do Grêmio nesta parada a gente já comentou aqui. Lembra sexta passada? A principal coisa que a gente precisa fazer nessa parada é recuperar todos os jogadores. Bom, mas é claro que não basta só isso, só recuperar jogadores lesionados. É bom ficar atento ao mercado. Não esse mercado aí. Até porque lá na Inglaterra já teve jornal colocando o Manchester City como provável destino do Everton. Ah, e no fim de semana, o City postou no seu Instagram uma foto do Cebolinha entre os seus jogadores na Copa América. Por enquanto, não é nada, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Todo mundo está aguardando e muito a cena dos próximos capítulos. A gente vai falar mais sobre Everton, Luan, aqui nos Donos da Bola, porque antes o Caco tem um recado para você.
Tá certo, Caco, mas vem pra cá, viu? Vem pra cá, que eu quero saber de ti o seguinte. Vamos falar sobre Everton, inclusive Everton, que fez aquele golaço pela seleção brasileira na sexta-feira, na estreia do Brasil na Copa América. E a minha pergunta... Que pra mim devia ser titular da seleção brasileira. Então, mas olha só, a minha dúvida, e deve ser a dúvida de muitos torcedores, é a seguinte: quanto vale esse jogador, Caco? E mais... vale a pena segurar o Everton para todas as competições que o Grêmio vai ter no segundo semestre ou vale a pena vendê-lo para ganhar uma bolada, já que ele está valendo muito, cada vez mais valorizado? A multa rescisória é de 288 milhões de reais. Mas por 200 milhões ou até menos se vende um jogador como esse. Não tem como segurar, não há mercado que segure. Ele é o melhor atacante do Brasil no momento atuando no futebol brasileiro. Está com todo esse status. Vai para o Manchester City, lá é outro padrão. Talvez ele não seja nem titular de cara, mas olha o mercado, vai jogar a Champions League, a Premier League, o Campeonato da Inglaterra, e aí vai se credenciar ainda mais para a seleção brasileira. E tudo depende da sua atuação. Começou muito bem contra a Bolívia, é um grande jogador. Não tem como o Grêmio segurar se chegar mesmo uma proposta desse nível. Bem menos do que 288 milhões de reais. Isso é uma garantia, um seguro para ninguém levar ele de qualquer jeito. Por isso que o Grêmio renovou o contrato até 2022. Mas ele não vai ficar, é muito difícil que o Everton permaneça. Tomara, para o torcedor do Grêmio, para o Grêmio seria ótimo. Mas é difícil de segurar um jogador desse nível. Caco, olha só, eu não fiquei de fora da Copa América, não. Tá pensando o quê? Que eu fiquei de fora? Nada. Saí atrás de torcedores peruanos e venezuelanos por Porto Alegre. Será que eu encontrei algum? Olha só. Oi, gente, estreia da Copa América em Porto Alegre, sim. E o jogo é Peru e Venezuela e tem até uma lhama aqui. Que lhama é essa, amigo? Le llama Paola, a novia de Paolo. Muitos peruanos, claro, para ver Paolo Guerreiro, mas também tem brasileiro, gremista, colorado, tem venezuelano. E eu vou dar um giro aqui no entorno da arena e mostrar essa festa, mostrar esse fervo para vocês agora. Quanto vai ser? Quantos gols? 3-0 ya. Los 3 goles de Paolo. Os 3 de Paolo? Sim. Quem é o melhor jogador da América? Peru. Quem é? Quem é o melhor? Guerrero. Paolo Guerrero. É casal? Sim. Família? Como é que achou uma brasileira? Porque é muito bonita, sempre. E ele é goleador que nem o Paulo Guerreiro? Sim, sim. Quem é o melhor jogador da América? Ah, sim, Guerrero. Guerrero. De Rio Grande del Sur. Qual é o melhor time de Rio Grande del Sur? Grêmio. Não. Aqui tem um colorado e um... É peruano ele? Peruano, vamos de Lima. E aí a torcida colorada unida com a torcida do Peru hoje em nome de Paulo Guerreiro, é isso? Com certeza, é o craque colorado aí, vai arrebentar agora aqui na arena. Vamos Guerrero, campeão da América. Todos somos Guerrero, el matador. Quanto vai ser esse jogo hoje? Venezuela 2, Perú 1. E o Guerreiro? Guerrero 1, Rondón 1 y Savarino otro. Aí, ó, a torcida... A favor da Venezuela, 2-1. 2-1 para a Venezuela, é a aposta da torcida venezuelana. E aí, ó, as meninas na torcida. Quanto? 2-0, Venezuela 2, Perú 0, Venezuela 2. E Paulo Guerreiro? Paolo Guerrero não existe. Está muy viejo Paolo. Salvo de Rondón, 2, Perú 0. Esse chileno aqui tá torcendo pro Peru ou pra Venezuela? No, por Perú, Venezuela. É fã do Guerreiro, Guerrero no, Cueva. Cueva va a hacer el gol hoy día, Cuevita. Quem é esse aqui? Paulo Guerrero. O Paulito. Paulito, quantos gols tu vai fazer hoje, Paulito? Oye, 2 goles, Paulito, 2 goles. Quantos? 2. De Paulito? Uno de penal y uno de cabeza. Quem é o melhor jogador? Guerrero. E o mais hermoso? Guerrero. Sí, el más hermoso. Guerreiro? Claro. Gostaria de levar Paolo Guerreiro para a Austrália? Sí. Mucho, Guerrero Colorado. Inter, amamos a Inter. Como no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Arriba! Quem é o melhor jogador da América?
Paolo Guerrero, nuestro capitán. Não sabe. Que isso? Me matou agora. É ouro em Machu Picchu. Tá, então me dá outra Por favor. É ouro, pode dar facada. Mujer assim. Ah, tô rica! Já era, mas dentro de campo as seleções ficaram devendo e muito. Nada de gols para Peru e Venezuela, mesmo com o Paolo Guerreiro na partida. Milhares de peruanos e venezuelanos acompanharam uma boa partida entre as duas seleções. A principal atração era o atacante Paolo Guerreiro, que recebeu o carinho também do torcedor gaúcho em Porto Alegre. Eu jogo hoje no Inter e ter torcedores colorados já misturados com os peruanos é lindo, né? Porque é isso que proporciona o futebol e todo mundo sabe da grandeza do futebol. O jogo que poderia encaminhar a classificação de uma das equipes foi equilibrado. Apesar das chances, o 0-0 foi mantido até o fim. O nosso goleiro esteve muito bem. Agora é corrigir algumas coisas que fizemos, melhorar e seguir melhorando para que as coisas saiam bem. O Grupo A da Copa América está marcado agora pela indefinição. Venezuela e Peru estão empatados no segundo lugar. O Peru, na próxima rodada, pega o adversário mais fraco do grupo, a Bolívia. Já a Venezuela enfrenta o Brasil na próxima terça-feira em Salvador. Não foi um jogo que nós não vamos contentes. Não foi um jogo que saímos contentes, mas tampouco tristes. Foi um jogo muito bom da Venezuela. O Peru também tentou fazer o seu trabalho. Ambas tiveram chances de gol, mas passou. É hora de pensar no Brasil. Agora já passou o jogo, pensar no Brasil. Esse time aqui, naqueles jogos, se cresce. E entendemos o favoritismo normal do Brasil, não só por Brasil, sino por o fato de ser locais, mas nós vamos ao nosso objetivo, procurando a classificação, né? Início eletrizante e cheio de emoções e indefinições para uma Copa América que promete. É verdade, essa Copa América promete. E quem comentou sobre esta competição foi o nosso eterno capitão do Tetra, Dunga. De Copa América, esse cara entende. Foram 2 títulos como jogador e 1 como técnico. Dunga participou de um evento na cidade de São Paulo e fez uma breve análise da convocação de Tite, que levou atletas experientes quando a tendência indicava que o ciclo de renovação do time já começaria. Seguramente fez uma seleção para ganhar a Copa América, já que a seleção brasileira, a próxima, é a primeira e tem que ganhar. Olha o Dunga. Olha a bronca que ele deu no Bebeto. Olha só o que ele está fazendo. Outra coisa que Dunga tem propriedade para falar é sobre liderança em campo. A famosa e às vezes polêmica faixa de capitão do Brasil. Está em boas mãos com Daniel Alves? Tá aí o gesto, beijo e a Copa que é do Brasil. A liderança, independente da faixa de capitão, não, sempre tem uma relevância muito grande, né? O Daniel é um cara experiente, um dos que tem mais título dos jogadores da seleção brasileira, nos clubes onde passou, mas tem outros jogadores também que já foram capitães, estão na seleção brasileira. Todos eles podem contribuir com o Daniel para ter uma liderança positiva. A seleção brasileira entra em campo amanhã diante da Venezuela em Salvador. Uma cidade especial para o capitão da equipe de Tite. Ninguém nesta atual seleção brasileira conhece mais a Bahia do que ele. Aqui onde tudo começou e quando eu volto aqui sempre eu sinto uma coisa diferente, eu sinto um alívio de poder ter feito o que eu tinha sonhado fazer. Ninguém também por aqui tem mais experiência com a camisa verde e amarela do que Daniel Alves. O veterano de 36 anos é o único na seleção de Tite que já sentiu o sabor de ser campeão da Copa América, em 2007. Continuamos sendo uma das grandes seleções do continente e as eliminatórias dizem isso, mas a Copa América não diz. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio para a gente voltar a desfrutar desse momento. O Brasil pode conseguir a classificação para a próxima fase já nesta terça-feira, caso vença a Venezuela na Fonte Nova. Estádio que traz grandes recordações
para o capitão da seleção brasileira. Cada vez que eu venho aqui é mais emocionante, é mais prazeroso, dá um friozinho na barriga. Enquanto a imprensa esteve presente no treinamento, deu para ver que Arthur, recuperado de lesão, deve ganhar a vaga de Fernandinho. O zagueiro Éder Militão, que era dúvida, treinou normalmente. A única pulga atrás da orelha do treinador é no ataque. Tite ainda vai decidir se começa com Firmino ou Gabriel Jesus. Tá aí, ó. Muita sorte para nossa seleção brasileira. E tem bola na rede. Vamos conferir os gols do primeiro fim de semana de Copa América. Quem fez bonito e quem fez feio. Ixi, nos gramados brasileiros. A Celeste Olímpica começou arrasando. 5 minutos de jogo e olha o que fez o Lodeiro. Olha o que ele fez, diria aquele outro. Mas aí o Cavani disse, eu não vou ficar para trás no quesito golaço. E emendou um voleio bonito. Luiz Soares, facinho, fez o terceiro ainda no primeiro tempo em BH. E tá achando que só tem gol bonito nessa Copa América? Olha o que fez o Mina, zagueiro do Equador. Golaço contra. Uruguai 4, Equador 0. No Maracanã, Paraguai e Catar. Isso mesmo, Paraguai e Catar, Copa América, Maracanã. Os paraguaios fizeram 2-0 com Oscar Cardoso e Derlis Gonçalves. Mas Almoez Ali e esse gol contra de Rojas empataram tudo, 2-2. No sábado, a Argentina começou sofrendo. Colômbia 2-0, primeiro com esse bonito chute do Martínez e depois com o gol do Zapata. Foi tão feio para os argentinos que escuta o que o Maradona falou depois do jogo. Que nos podem ganhar Tonga a nosotros. Tá rolando um áudio na internet em que o ex-craque fala que Tonga, pequeno país da Oceania e número 202 do ranking da FIFA, pode ganhar dos argentinos. Palavras dele. Há um prestígio que construímos com chutes, com socos. O que sobrou disso tudo? Qual é a camisa? A camiseta que você sente? Isso sem falar que rolou palavrão que é melhor nem traduzir. Bom, mas nem só de Copa América vive o Brasil nestes dias, não é mesmo? Também tem Brasileirão, das séries C e D. Na Série C, o Juventude venceu Volta Redonda por 1-0. Gol do Rafael Bastos. E com isso, o Ju lidera o seu grupo. Baita campanha, 15 pontos em 8 rodadas. O São José é o terceiro. O Ipiranga, que perdeu para o Boa Esporte por 2-1, é o sexto. Os 4 primeiros avançam para os mata-matas. Na Série D, empate no confronto gaúcho no Centenário pela segunda fase. Caxias e Avenida tentaram. O goleiro Fabiano Eves brilhou e a pontaria Grená falhou. No fim, 0-0 e tudo ficou para domingo que vem em Santa Cruz do Sul. Mas afinal, quantas vezes o Brasil já foi campeão da Copa América? Essa é uma pergunta para Paulo Pires. E aí, Paulinho, qual é a resposta aí da tua pergunta de hoje? Vamos saber agora diretamente quantas vezes então o Brasil foi campeão, conquistou a Copa América. Temos 4 opções, né? 6, 7, 8 ou 9 vezes. Vamos lá então, só para ter uma certeza, a opção C, 8 vezes, é a resposta correta. Portanto, o Brasil conquistou a Copa América 8 vezes. 4 dentro do território brasileiro, em 19, 22, 49, depois em 89. Outras 4 fora de casa, aí em 97 na Bolívia, em 99 no Paraguai, em 2004 no Peru e depois em 2007 na Venezuela. Deixa eu propor uma questão aqui rapidamente, Cris. Gostei do apelido que deram pro Guerreiro lá, na tua matéria lá na Arena. Paulito Guerreiro, quem sabe Paulito Pires? Paulito Pires, essa é boa. É no clima, né? No clima da Copa América. A gente dá um tempinho, tá? Vai dar uma faturada. Ah, não, antes temos os stories da bola. Eu não posso perder de stalkear aí os nossos atletas. Olha aí o André, hein? Curtindo férias em grande estilo. Tá valendo aquele churrasquinho no fim de semana. Já o zagueiro Vítor Cuesta, do Internacional, olha só, está em Barcelona. Aproveitando o verão europeu, né, gente? O Everton Cebolinha está trabalhando pela seleção brasileira e postou essa foto agradecendo e comemorando o golaço que fez no jogo de estreia do Brasil.
Matheus Henrique, próxima escala, Paris, 12 horas de voo, é isso mesmo. Mas tá na classe executiva, né, gente? Quem comemorou o fim de semana em família foi Nonato. Ô, familhão, hein? Até tá difícil de encontrar o garoto por ali. Paulo Vitor, só romance, hein? O casal bonito. E Rodrigo Lindoso comemorou Halloween, gente. Em junho? Não era festa junina, não? Rafael Sobes, de frente pro mar, no Rio de Janeiro. Descanso merecido. Diego Tardelli, família e amigos numa trip pelos Estados Unidos. Trellis, na Bahia, Salvador, 28 graus. Ô, vida boa. Ai, meu Deus, é muita fofura. Olha o Felipe Viseu com o príncipe do papai. Ai, olha a carinha, que amor. De volta com os donos da bola na TV e agora junto com o toque de bola na rádio. Valeu, tudo bem, Cris? Bagé. Também aqui César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Claudião e Daniel Oliveira. Bagé, eu tô numa dúvida. A gente começa falando de futebol ou deixa o César cantar um pouco? Não, futebol com certeza. Mas ele tava cantando uma música tão linda. A música era linda, ele só não tava cantando bem. O Cláudio Duarte, por exemplo, tem disco, né? Tu sabia, né, Paulette? Não, o Cláudio canta, né? Não diz isso. Canta, declama. O César não. Vocês sempre têm essa ideia de me agredir, né? Eu não entendo isso. Não, vocês não. No caso, nesse momento, no caso, o Bagé e Paulette. Eu apenas não. te chamava a realidade. Peraí, Cris, tu pergunta, vamos deixar o César, se ele soubesse cantar, a gente deixaríamos. O Claudio, por exemplo, sabe, agora, quem falou alto, a gente estava começando a falar sobre isso, Duda Crefe, tem todo o meu respeito, o Grêmio não precisa contratar ninguém, vão acabar com essa história. É verdade. Embarca nessa aí que tu vai ver onde é que vai terminar. Acaba com essa história. Onde, Dani? Maiores reforços do Grêmio nas últimas temporadas. Só é pra acalmar a torcida. Maiores reforços do Grêmio nas últimas temporadas. Começou com o Wallace, passou pelo Arthur, passou pelo Luan, passou pelo Pedro Rocha, passou pelo Everton, passou pelo Groi. Os outros foram coadjuvantes que chegaram devagarinho. Jean-Pierre agora, Matheus Henrique agora. O Grêmio acertou quando usou a base. Vamos mais longe. O Grêmio de 83, famoso Grêmio de 83. Paulo Roberto Coelhinho, Baidec, Paulo César Magalhães, China, o próprio Bonamigo, o Tarcísio, que chegou como coadjuvante, depois virou toda uma referência para o Grêmio, Renato Portaluppi. Aí vamos para o Grêmio de 95, Darley, Roger, Carlos Miguel, Emerson, Arilson e os jogadores que vieram, coadjuvantes. Bom, eu concordo. Que viraram grandes jogadores. Eu acho que tu tem razão, acho que tu tem razão, mas não... O resto, essa história de contratar jogador mais caro, o Grêmio fez isso a vida toda e sempre deu errado. Bom, o maior de todos o Grêmio revelou. Não, nem fala no maior de todos. Olha, eu concordo. O Ronaldinho é o maior de todos. Eu concordo com a frase do Duda. Acho que o Grêmio realmente, se fosse assim, se nós fôssemos muito rígidos, se não vai não sair. precisaria. Mas toda equipe, assim como toda empresa, sempre precisa ter o algo mais. Mas se vender é aquele o Everton, complemento de que tu não tens. Se vender o Everton, vai contratar. O Grêmio, historicamente, o Grêmio vai atrás de Bolanhos, de Barcos, de Barrios, de André, vai atrás agora do Marinho, vai atrás do Tardelli. Agora, o Grêmio sempre foi atrás, achando que poderia criar o complemento ideal ao que ele tinha. Eu acho isso muito válido que se tente. Mas é super válido sim, Paulette, porque quando a base produz, ela não consegue, em algumas gerações, preencher todas as necessidades. E aí qualquer clube tem que sair às compras pontualmente, seja para ser protagonista ou não, para a formação de elenco. O que o César diz, e eu concordo, é que nas melhores fases do Grêmio, os protagonistas, os maiores protagonistas, foram criados em casa. Mas aí, se tu vê a história do Internacional também.
Tem muito protagonista que foi criado na base. Mas isso é pelo suporte, Mas isso não impede de buscar jogadores experientes. Qual é o melhor jogador do Grêmio hoje? Mas o César, eles se destacaram pelo suporte, pelos jogadores experientes que foram contratados. Uma coisa é tu iniciar um projeto de uma recuperação e botar essa molecada para jogar sem o mínimo de sustentação. Mas o eles César, não vão conseguir jogar. Beleza, o César está sendo inteligente como sempre, não me surpreende. Isso foi sincero. Foi o primeiro elogio que dá sincero. Porque o César está se apegando àquilo que interessa para ele na tese dele. Ele acabou de perguntar quem é o melhor jogador do Grêmio. Não, realmente, é o Luan. Não estando o Luan, quem é o melhor? Tem sido o Jean-Pierre. Tudo bem. Só que eles não jogam sozinhos. O grande sistema defensivo do Grêmio é formado por 2 jogadores que não foram criados no Grêmio. Então, isso é uma questão de debate. O goleiro do Grêmio hoje também não foi... Tu tem as duas coisas. A gente pode pegar as duas. Eu estou me apegando à declaração do presidente Duda Crefel. Primeiro que, com todo respeito, o presidente Duda Crefel, ele vive um mundo paralelo. As declarações dele geralmente retumbam aquilo que o Renato falou. E isso que o presidente falou, eu não sei se vai ser verdade, mas sendo verdade ou não, é o que a gente chama na linguagem do futebol da cortina de fumaça. É a proteção para o elenco. Quando ele vai lá e diz para que o torcedor ouça que o Grêmio não vai contratar porque não precisa contratar, ele enche de novo, ele infla o torcedor. Pô, nós não tínhamos parado para pensar mesmo. O nosso grupo é muito qualificado. Tá certo o ex-presidente da CREF, que foi o mesmo cara que há alguns dias disse que não precisava contratar zagueiro, porque tinha o Michel e o Rômulo. O Michel e o Rômulo são volantes. Mas eu só quero pegar dentro desse gancho. É muito bonita a declaração, mas ela não é prática. É uma crítica ao Grêmio. Ela é uma crítica ao Grêmio. Qual é o melhor jogador hoje, o jogador mais valorizado do Grêmio? O Everton. Entrou sexta-feira na seleção lá, fez um golaço, todo mundo bate palma, que bonito. O Everton ganha menos do que o Tardelli. Bom, mas o Tardelli tem mais de 30 anos. Mas o Ronaldinho Gaúcho ganhava menos. É natural. Mas é que essa mistura... O Everton não escreveu ainda. Desse o exemplo... que é da base, né? Tu desse o exemplo, e eu vou te citar o exemplo, o teu exemplo, Daniel, é o exemplo mais trágico da história do Grêmio. O Ronaldinho mais trágico da história do Grêmio. O Everton ainda não escreveu a mesma história do Tardelli. O Grêmio foi o último título do Grêmio. Charada, César. Eu estou pegando os teus próprios exemplos, tá? Vamos, por exemplo, acabou de falar aqui o Claudião. O Everton ainda não escreveu a página de histórico que tem o Tardelli. Jogou em vários lugares, foi campeão de Copa do Brasil, fez campeão mais de Libertadores. Mas o futebol é assim, tu tem um histórico. Eu vou chegar lá. A ser respeitado. Eu vou pegar o exemplo do César. Um dos maiores salários, se não o maior, acho que agora só está perdendo o Tardelli, é o do Luan, que é a mesma tua tese, que foi criada aqui. Mas há quantos anos ele está, César? Não dá para querer que o Everton aconteceu quando? Vamos pegar esse exemplo que o Everton foi lançado no time do Grêmio em 2014. Então, ele começou a jogar faz 2 anos. O Everton ganhou a Libertadores. Mas não dá para ele ser o maior salário ainda. Ele começou a jogar ontem. O gol, inclusive, de forma brilhante. O título de 2016, o protagonista é o Pedro Rocha, o Everton na banco dele. Tu pagar mais pelo Tardelli em relação ao Everton é uma insanidade. Mas o momento do futebol permitiu isso, César. O Grêmio, inclusive está aqui o narrador, o Daniel cantou, Grêmio e Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil de 2016, vai para 3 anos. O gol é do Everton. Ali estava aparecendo, que era reserva. Né? Isso, porque tinha o Pedro Rocha, que era criado aqui. Sim, César, mas no era momento... Por isso, bem, César, o gol da semifinal... Eles não têm esse histórico. O Luan, quando surge em 2014, no momento em que o Luan precisa... Vou relembrar, tu tem uma boa memória, eu vou te lembrar. O Luan entra naquele time do Anderson Moreira e aí ele fratura a mão. E aí ele tem que operar a mão. E aí ele volta 15 dias antes... E a gente sabe que ele depende do equilíbrio da mão. E aí diziam assim, pô, mas ele chuta com o pé, por que ele não consegue jogar? Ele voltou, arrebentou e teve que ir de novo para a cirurgia. Não. Esse Luan começa a marcar a história dele em 2014. E aí em 2015 ele já é o melhor jogador. E é diferente do Everton. O Everton começa a fazer no ano passado. Mas todos eles recebiam menos do que aqueles que já estavam, ficar mais que já tinham um histórico, já tinham uma estrutura, pessoal. Se não fosse o Kahneman, o Maicon, o Jeromel a dar sustentação. Será que eles teriam tido esse desenvolvimento? Mas o que é um time de futebol? Não eu disse aqui. O que é um time, pessoal? O que tu acha, Cris? Não acho que é um misto de competências? Time de futebol é a somatória das características e qualidades individuais de cada jogador. Acabou. Eu concordo. Mas eu acho justa a revolta do César. Não, é que a minha revolta... Ele acha isso meio injusto, de certa forma, mas eu acho que todas as empresas do mundo Daniel citou um assunto, a gente acabou não terminando. Não é campeonato de justiça. A gente acabou não terminando o assunto que o Daniel suscitou. O maior erro da história do Grêmio
da história do Grêmio foi o famoso ano lá de 2000, 2001, quando o Grêmio contratava jogadores caríssimos, Zinhos, Amatos, com dinheiro que não era dele. Não interessa. Com dinheiro que não era dele. Mas quem jogava mais era naquele momento. Se fizeram um negócio errado é outra coisa. Naquele momento. Não. Eu participei como treinador lá. Se eu te contar metade das historinhas que eu vi ao vivo, ouvi, de como é que a coisa foi feita, cai a casa. Cai a casa. A casa caiu, né? A casa caiu. Não, pior, a casa caiu. Não caiu nada. Caiu, o Grêmio não caiu nada. 2 anos depois. Botaram embaixo do pano tudo. Mas tem duas coisas aí, César, até... A casa caiu 2 anos depois. Indo ao encontro do teu assunto. O errado, o Everton não ganha mal hoje. Claro. O salário do Everton já está reequiparado. O grande problema é que o Tardelli, ele pediu, como diz o Claudião, o Paulete, o Daniel... Não é o problema dele pedir. Ele pediu e o Grêmio aceitou. E aí ele volta, ele chega com um salário quase o dobro do Everton, que já é um grande salário, e ele não consegue render a mesma. Aí a gente começa a comparar o quê? Desempenho. Mas o histórico dele permite que ele tanto tenha que o Grêmio, pedido isso. O Grêmio pagou isso sem saber como ele estava jogando por causa do histórico. Eu, em relação ao Tardelli, eu não vou ser definitivo. Eu acho que o Grêmio contratou vou esperar mais um pouco ainda. Para conseguir... para permitir ou para possibilitar que o Everton rendesse mais também. O Grêmio não contratou o Tardelli porque ele... O Grêmio contratou para substituir o Everton. Não, o Grêmio contratou o Tardelli para ter um outro patamar. O Tardelli não joga, a única que ele não joga das 3 ou 4 que o Renato falou é do Everton. Mas eu estou dizendo, para mim ele fez isso. Mas ele pode nós só estamos falando isso porque a resposta do Tardelli até agora não foi a que se esperava. Foi abaixo do que se esperava. Porque se tivesse, ninguém ia falar, desculpa, o Everton ia ter dificuldade para para mim o Tardelli vai ser uma boa contratação. Não, eu também acho. Eu estou falando de conceito. Não, eu não estou falando. Mas César, não sempre foi assim, César. Os jogadores quem era o maior salário do Internacional, o Inter campeão, era o Rafael Sobis? Não era. Mas o Inter é um pouco diferente do Grêmio. Não, mas o processo, eu quero dizer que o processo é o mesmo em qualquer lugar. O processo é o mesmo. Os históricos permitem recebimentos por aquilo que eu já produzi, por aquilo que eu já entreguei. O Inter é... Se surge um menino logo ali, ele vai ter degraus a serem conquistados no auge do Cláudio Duarte como jogador, que teria ido para a Copa do Mundo se não tivesse machucado, se o Cláudio Duarte fosse mudar de clube naquele momento ali, ele não ia mudar só porque ele queria mudar. Ele ia exigir uma série de coisas. Sim. E aí, daqui a pouco, ia surgir um outro menino no lugar dele que, com o passar do tempo, jogaria mais do que ele. Mas o histórico do Cláudio Duarte estava pronto. Do outro menino, não. O Everton está construindo. O Everton chegou na seleção brasileira agora. Mas ele já está no outro patamar. Né? Já está no outro patamar, mas ele já está ganhando bem, é isso que eu estou dizendo. É que o Tardelli chegou com já houve o reconhecimento a esse salto de qualidade que ele deu nesse vídeo. Ele já ganha bem. Por que no Inter é diferente que tu ia falar? Porque são clubes que construíram essas grandes conquistas de forma Mas o processo diferente. Foi o mesmo, César. O processo do Internacional foi o mesmo que aconteceu com o Grêmio, que eu concordo contigo. Quem deu a melhor resposta nesse momento todo, né, nessa trajetória, quem respondeu melhor nos jogadores da base. Mas o Inter fez a mesma coisa. O Inter tinha os jogadores revelados, mas ele teve o suporte de jogadores experientes. Não, mas é que pega a grande conquista do Inter nos últimos anos, que foi o Mundial. O Inter tinha no protagonismo da sua conquista não a categoria de base. Não era a categoria de base. Primeiro jogo internacional teve Pato e Luiz Adriano, porque tem algumas gerações que não têm qualidade. Tem isso, César. Não é sempre que tem qualidade agregada à geração. Pato e Luiz Adriano proporcionaram ao Internacional um jogo contra o Barcelona. O maior ídolo daquela era. Mas como é que aconteceu isso? Os maiores ídolos são Índio, Fernandão e Arlen. Mas serve o Pato e o Luiz Adriano. Como é que aconteceu isso? O Pato jogando lá, do jeito que todo mundo que acompanhava o treinamento do Beira-Rio, porque ele morava embaixo do Beira-Rio, todo mundo via que ele era um bom jogador. Estava terminando o contrato. Quem salvou essa parte do Inter foi o Gilmar Veloso, que botou na cabeça do presidente Vitório Pífero. Olha, já tem gente querendo saber coisa desse menino. O que fez o Pífero? Então ele não vai jogar. Aí ele estreia contra o Palmeiras, 4-1 lá no antigo Parque Antártica, e apaixonou todo mundo. O Luiz Adriano não ia viajar para o Mundial, César. Eu sei. O Luiz Adriano só viajou porque, de novo, o empresário Gilmar Veloso, estou citando o nome, sentou com a diretoria e disse, olha, beleza, vai condicionar essa situação do Pato, o Luiz Adriano tem que viajar. E aí ele viajou, botaram ele para jogar, ele fez gol. Mas não foi esse planejamento maravilhoso, nós temos dois meninos lá embaixo. Não funciona assim, César. O Claudião, que foi um dos caras que mais lançou jogador, toda vez que ele buscava jogador era porque ele tinha necessidade no time.
Não é verdade. Nenhum clube pensa básico, mas ele está dizendo que é verdade, César. Tu sempre pensou assim. Não. O que tu faz no primeiro dia que tu entra no... Ele está dizendo como é que o Claudião pensava. Não, acabou. O Claudião está aqui dizendo como é que ele pensava. Não era assim. A forma de fazer é que o poder da observação, e aí eu vou concordar contigo, qual é a primeira coisa que tu faz? Conhecer, ver treinamento, saber quem tem lá. Na primeira necessidade, eu não penso duas vezes, eu busco aquele lá. Necessidade. Então a necessidade abre a porta. Conta a história, então, da lista. Tu gosta de categoria de base? Mas eu gosto, mas eu adoro... Tu conta as histórias pra mim, chegar aqui, tu não fala, tanto que eu tô concordando mas contigo. Mas ele contou da mesma maneira que ele tá Mas eu tô concordando com ele. Eu tô concordando... Ele gosta de categoria de base. Eu estou concordando. Mas não é isso que eu tô discutindo. Eu não discuti gostar ou não gostar. Eu tô dizendo que toda vez que ele buscou, não era planejamento do clube. Quando ele chegava lá, ninguém chegou pra ele e disse assim, Claudião, nós temos esses meninos, toda hora que tu precisar, não. Ele foi olhar. Eu vou e É isso que eu tô dizendo. É diferente. Agora, quando a necessidade aparece, se eu já sei aonde buscar, é bem mais fácil. Claro. Eu, se pudesse, não contrataria ninguém, cara. Jogaria só com a produção do time. Produziu, sobe para a categoria, mas não é assim. Meu sonho é esse. Vai faltar, as gerações às vezes não têm produção de qualidade e às vezes não preenche todos os requisitos necessários. Resultado, tu acaba tendo que contratar alguém. O assunto a gente naturalmente César vai criou um conflito do Claudião com o Não, Claudião. ele duvidou do Claudião. Não é isso que tu pensa. O que tu pensa Não, é isso. ele fez eu brigar comigo mesmo. Olha, só que a relação... Como já dizia o grande centroavante, comigo ou semigo, tu é um cara feliz. Exatamente. A gente naturalmente vai para uma linha superficial, Paulete. Mas eu não tô... A discussão que eu faço não é superficial. Mas porque a gente vai na linha superficial, contratar ou usar a base. Não é superficial. A minha linha, ela vai além disso, ela vai para o balanço. Ela chega no balanço. O que eu quero dizer é que a nossa realidade financeira não garante que jogadores confirmados que cheguem... Por exemplo, exemplos que tu desse de jogadores de seleção brasileira. O Grêmio não consegue contratar jogador que seja a solução. É isso que eu quero dizer. Contrata refúgio. Agora, isso é uma coisa... Não, mas nem o Grêmio nem os outros, porque falta dinheiro, O torcedor prefere o jogador da base ou o cara que chega e jogador da base. Que é contratado. Não. Prefere o jogador que é contratado. Aí, jogador com todo respeito. O futebol, ele é assim. Tu prefere a contratação, tu não badala a base. A gente não badala a base. Com todo respeito. O jogador da base, em Grêmio e Internacional, tem que ser enfiado goela abaixo da torcida. É goela abaixo. Eu não concordo. Porque no começo é uma cobrança impossível de ter resposta. Eu não concordo. O cara contratado chega, desceu no aeroporto, com a famazinha, já tem histórico, ganhando bem, o torcedor aplaude toda hora, para dar um pau nos caras demora. Agora, o guri da base que sobe. Então, não me vem com essa história, tanto no Grêmio quanto no Internacional. Os meninos que deram certo foram enfiados goela abaixo da torcida. É isso aí, não tem planejamento nenhum. Desde o começo, lá nos anos 70, quando eu subi com o Carpegiani, com o Escurinho, com todo mundo, enfiado goela abaixo. Porque não dá o espaço necessário, o tempo necessário para que esse menino resolva a situação. O de fora tem muito mais tempo. Vocês lembram muito do mais caso apoio. Walter, quando o Inter contratou, acho que era Kleber Pereira, que veio de Santos? Aí nós entrevistamos o Walter no pátio do Beira-Rio, um dia antes dele se fechar no apartamento e se trancar, lembra? Que ele não queria sair. Aí disse, Walter, e aí a gente ficou sabendo que tu não tá contente. Ele, eu vou ficar contente como? Trouxeram esse cara, que é velho, ele foi um dos goleadores do campeonato, viu que ele chegou aqui, ele escolheu até a camisa 23, que, bem assim, 23, era o Walter falando. Porque ele é fã do cara que joga basquete lá nos Estados Unidos, vão dar tudo pra ele, não vão deixar o jogar mais. Ele tava coberto de razão. Porque ele era fã do Michael Jordan, o Kleber usava 23. Vamos dar um tempinho? Vamos dar uma faturada, a gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola na TV e toque de bola na Rádio Bandeirantes. Bagé, vamos falar um pouquinho de Copa América? Vamos. Olha só, nossa audiência está mandando mensagem para o WhatsApp e o João Pimentel diz que o Uruguai vai levar essa taça. Pois é, sabe que a gente em determinado momento estava com esse debate, inclusive fora do ar ainda. O que fez a seleção uruguaia, hoje é o melhor ataque, a melhor dupla de ataque do mundo, né? Cavani e Soares. Melhor dupla de zaga também. Tem uma melhor dupla de sistema defensivo. Tem 2 volantes armadores que jogam muito. No momento, o Uruguai não é melhor que o Brasil. No momento, hoje. Hoje não é melhor que o Brasil. Mais organizado Jogo duro.
Eu acho o Uruguai mais time. Quer ver uma figura de linguagem? Eu, se fosse adversário hoje, tivesse que escolher, eu escolheria o Brasil e não escolheria o Uruguai, hoje, para jogar. E a Colômbia? A Colômbia é um time muito forte Tá também. com um grande treinador. E veloz. As E duas tem seleções banco. que eu gostei, Colômbia, até agora Colômbia e... E tem banco que saiu o Muriel, aquele que era o E atacante Uruguai. titular, e entrou um melhor que ele. Contra a Argentina. Eu vejo, eu concordo com esse crescimento do Uruguai, a gente fala sobre isso. Eu só vejo que na hora da decisão, os três... Mas o Uruguai os cresceu quatro, muito. até coloca a Colômbia aí, os 4 é jogo de iguais. O Uruguai cresceu muito porque o Brasil também caiu demais, né? Não, mas é que nós estamos falando da É as questão duas de coisas. qualidade Ô, técnica. Cris, sabe como é que eu avalio o time? Eu avalio assim, ó. Nós já tínhamos falado, um time tem que ter uma coluna vertebral forte. Um goleiro, 1 ou 2 zagueiros, um bom volante, um ataque organizador forte, e um atacante. um organizador. O Uruguai tem tudo isso. É aí que eu vejo que o Uruguai, e eu concordo contigo, tu falasse que é um bom time, eu concordo contigo. Hoje, se eu tivesse que... Vou apostar no favorito, eu apostaria no Uruguai. O Brasil tem um bom goleiro, melhor que o do Uruguai. Mas não tem zaga. Se o Uruguai tivesse o Alisson no gol, pô, aí tá o Brasil também tem bons jogadores. Mas não tem zaga, né? Esse E jogo nem de centroavante. ontem, eu lamentei muito que tenha sido expulso um jogador do Equador, porque eu queria ver o 11 contra 11 mesmo. Foi o Neymar deles? Bom, 11 contra 11 foi 1-0 no começo do jogo. No instante em que sai um do adversário 11 contra 10, perde um pouco da talvez noção não de... fosse os 4-0, Claudião, mas aí Não. é Eu acho aquela que já- análise nossa do Brasil contra Honduras. Não, já O estava Brasil não demonstrado. faria 7 11 se contra fosse um time 11. mais qualificado. Mas o Brasil jogou bem em relação a ele. Não, eu tô sim, falando da parte técnica do Uruguai. O Uruguai Não, estava sim, jogando sim. mais. A maneira de bater na bola do Cavani, Já no a troca de 1-0, passes, isso independe do adversário. Já no 1-0 existia uma superioridade e uma demonstração de técnica individual e coletiva. O Uruguai jogando muito Vale mais. que eles estão montando esse time há algum tempo. Eles deram uma rejuvenescida, né? Em alguns setores, tem alguns veteranos ainda. É um time a ser respeitado. Mas eu ainda acho, embora eu torça para o Uruguai, todo mundo sabe disso aqui. Ué, que tu o- não, era Argentina. Tu torce pra quem? Uruguai. Pro Uruguai ou Argentina? Uruguai. É que a Argentina- Foi dito já nos programas, nosso ouvinte Não, lembra já foi bem. dito, não. Já foi dito que tu torcia pra Argentina. Não, nosso ouvinte lembra bem que tá na bom. sexta-feira, quando o Paulete disse que ia torcer É para que a a Argentina Argentina... perdeu, o Uruguai ganhou. Não, senhor, na sexta-feira, no programa Sobre Toque de sobre Bola... pra quem torce o Cláudio Duarte, César vou perguntar Cidade pro Dias. César Cidade Mas Dias. e o Brasil? Eu O vou Brasil, responder, Claudião. eu ainda Brasil, acho... Claudião? Uruguai. Eu torço pro Uruguai, todo mundo sabe disso, foi dito torce pro sexta-feira Uruguai. ao vivo. Tu acha que ele torce pra Mas quem? Pro Uruguai. ainda acho que o time do Brasil, individualmente, é superior, cara. Tem uma frase, Individualmente Claudião, é superior. Mas tu que eu escolheu olho- a seleção brasileira e tu acha que eu o Brasil... olho- Individualmente é superior. Se tu não entendeu, Não, eu eu vou fazer entendi o quê? agora no... Tem uma frase- Não, só um pouquinho. Pra quem sabe ler, pinga ele. Não me chama de burro Não aqui, chamei. porque tu critica Não chamei. quase toda a convocação do seu Adenor Bach, o Tite. No sentido coletivo, nós temos um time fraco, só isso. Ao criticar a convocação do Tite, tu Eu não deixa bem convoco claro o treinador. que muitos jogadores que Não convoco foram o treinador. relacionados pelo técnico não têm a condição de jogar na E seleção assim mesmo brasileira. são melhores. Então, com Tem- a palavra César E Cidade assim Dias. mesmo são melhores. Toda vez que eu olho pra ti, Claudião, Diga, Leon. me vem que um ex-jogador, um ex-treinador, com muita É o sabedoria. rei da curva. E aí, quando Me eu enfeitou, me quando eu enfeitou. olho Vai pro vir Oscar, bala. quando eu olho pro Oscar Tabares, eu penso a mesma coisa. Vai vir bala. Velhinho com sabedoria. O Oscar Tabares deu uma frase, perguntaram pra ele assim, por que não começou o jogo com o Arrascaeta e começou com o Lodeiro? E aí vem a inteligência do cara. Primeiro que ele se surpreendeu, ele disse assim, eu não consegui entender ainda o porquê esse protagonismo todo do Arrascaeta aqui no Brasil. Primeiro, já deu uma porrada. E segundo, ele disse, vocês têm que entender que o jogo é no Mineirão. E o Arrascaeta acabou de sair do Cruzeiro numa negociação que a torcida não No gostou. anúncio da Então, escalação, ele no banco foi vaiado já. Então veio a inteligência do cara até na montagem da equipe. Tá e eu certo. concordo com ele. Não sei esse protagonismo todo do Arrascaeta aqui no Quantas no pessoas Brasil. tinha no Mineirão? Com o Brasil aconteceu isso. Veio jogar em Porto Alegre aqui, a seleção brasileira contra Honduras e o nosso treinador colocou o Everton no banco. É mais ou menos a mesma linha, só que vendo exatamente pelo outro lado. O Everton começou no banco aqui. Pode ser. Vocês acham que o Everton pode ser o protagonista? A Eu diferença acho que ele não joga esse segundo jogo, joga ainda aquele menino do Ajax. é bom jogador, né? Joga É bom aquele menino do jogador. Ajax.
Eu acho que o Brasil só não ganha essa Copa América porque não tem centroavante. Tu sabe, César, eu estava lá no entorno da arena. Eu estava no entorno da arena, fui ao encontro da torcida peruana e venezuelana e tal, encontrei alguns brasileiros. E a maioria dos brasileiros que eu conversei, eles apostam em Felipe Coutinho para ser o grande protagonista da seleção brasileira. Ele é o protagonista do time. Eu concordo com eles. Querem te derrubar, Paulete. Eu concordo. O Felipe Coutinho é o jogador que tem essa qualidade, ele tem uma casca maior do que o Everton em termos de seleção. E eu fecho com ele. É que o comparativo, e é o que critica o Paulete do Felipe Coutinho, é que no Barcelona se imaginava que o Felipe Coutinho, por tudo que ele representou, e a segunda maior venda da história, ele ia chegar e arrebentar. E ele não arrebentou. E mais do que isso, achar que o Felipe Coutinho, aí o erro do treinador do Barcelona... Fosse o Neymar. Fosse jogar na do Neymar, não é o Neymar. O Tite talvez tenha encontrado um posicionamento pro Coutinho. O Coutinho virou um meio armador do time. É isso aí. Ele virou um meio armador. Para muitos, no próprio Liverpool, ele jogava um pouquinho mais à frente. O Barcelona um pouquinho mais à frente. E jogou muito. Ele joga muito. Ele joga. O Paulete discorda. Joga muito. Paulete. Não, o Paulete gosta. O Paulete acha que ele joga mesmo. O Nonato joga mais. Não estaria na tua seleção, Felipe Coutinho? Não, nem convocado. Não joga no Inter. Nem convocado seria. Nem convocado. Tu ia levar quem? Caraca. O que é mais fácil para o Felipe Coutinho? Jogar com a dupla de volantes ou um volante e o Arthur? Eu ia perguntar agora Um volante e o Arthur. Falou que ele era armador. E agora que o Arthur volta, como é que vai ser? Ele vai ter que marcar mais. O Arthur. Como é que vai ser Vai agora? depender do adversário. Eu não gosto do Fernandinho. O Arthur seria o homem para jogar na Tu do gosta Fernandinho. de Brucutu, tu gosta do Casimiro. Não. Sabe, eu queria Casemiro jogar, não vamos discutir mas contigo. o Casemiro tem que jogar. Eu jogaria Casemiro, Arthur e Lucas Paquetá. O Casemiro eu não discuto Aí é mais bom. com... Eu não vou Fernandinho mais discutir. joga muito mais que o Casemiro. O Casemiro não merece Nas duas últimas Copas um a gente segundo da nossa discussão. O Casemiro jogou 36 partidas César pela tá assim seleção. agora, se tu diz pra ele que ele não concorda, ele te Não, dá mas é que o Zidane disse que o Real Madrid dele começa pelo Casemiro. O Casemiro jogou 36 partidas pela seleção brasileira e não perdeu nenhuma. Todas as derrotas do Brasil, desde que o Isso Casemiro pode significar que na época, quando precisava dele, ele nunca estava. Tem essa leitura também. Vale ele mesmo. tomava amarelo, né? Não, isso aí é problema dele, não Ele foi culpa minha ele ter tomado nas amarelo. derrotas. Ele é muito bom jogador. Tudo bem, mas dá pra fazer essa leitura. Quando o Brasil também precisou dá. dele, ele nunca estava, por isso Também perdia. Também dá para fazer, óbvio. Só que ele é um jogador que dá essa coisa que eu concordo contigo, da sustentação do time. Ele é um jogador importantíssimo para a sustentação do time. Mas a minha pergunta, contra Cachorro Grande, Casemiro, Fernandinho, marcadores, Coutinho joga livre, sendo armador. Quando joga o Arthur, que não é tão marcador, o Coutinho tem que cumprir função defensiva e recomposição. Qual é a diferença? Chegamos ao fim. A diferença Deu só pra amanhã, A partir de agora, na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre, Cris. E aqui na Band TV você acompanha André Machado e o RS Acontece. Boa tarde, André. Bom trabalho. Obrigado.